E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da interpretação do livro do Apocalipse. Comumente nós vemos pessoas que, ao tentar explicar o livro do Apocalipse, existe aquela máxima: o livro do Apocalipse ele é altamente espiritual. Então, como ele é um livro altamente espiritual, altamente simbólico, altamente de uma forma figurada, parábola, então tudo que está ali tem que ser lida de uma maneira simbólica. Eu quero mostrar aqui para vocês que este tipo de interpretação está totalmente errado. Não é assim que se deve ler nenhum tipo de profecia. O livro do Apocalipse nada mais é do que mais um livro profético, como por exemplo o livro de Daniel. O livro de Daniel também é um livro profético, tanto é que ele é também considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, se eu usar essa mesma regra de que tudo que é espiritual, por ser simbólico o livro do Apocalipse, eu tenho que entender que os fatos são invisíveis, imperceptíveis, porque ele é simbólico. Mas não é assim que eu devo ler o livro profético, né, do Apocalipse, e nem qualquer outro livro profético. Eu vou pegar aqui como exemplo o livro de Daniel e veja aqui, olha só. Vamos ler aqui esse texto. Vou pegar isso aqui primeiro. Ó. Vamos ler aqui esse texto que vai falar sobre a visão do carneiro, olha só. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então você vai dizer para mim, né, que de fato, uma vez que esta visão era uma visão simbólica, isso não será transformado em algo real? Eu precisaria então de outros elementos dentro daquele mesmo livro que pudesse me explicar o porquê que aquilo não é algo invisível, né? Porque, veja bem, isso aqui é uma profecia. Está falando de carneiro, marradas, né? Diz que vem para o ocidente. De fato virá um carneiro? De fato vai dar amarradas? Né? É isso mesmo? Vem um carneiro de verdade? Vai vir um carneiro de verdade? Não, não vai vir um carneiro de verdade. O que vai vir? Em Daniel 8:20 vai explicar, ó, aquele carneiro que vistes, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então você veja que foi dado uma visão simbólica para o profeta Daniel, e nesta visão simbólica simbolizava pessoas. Então não é porque é uma visão ou um livro, porque o livro de Daniel está equacionado ali com o Apocalipse. Não é porque o livro de Daniel traz informações simbólicas que os acontecimentos são simbólicos. Você entendeu? Vou repetir. Não é porque o livro ele é simbólico, ele vai trazer acontecimentos simbólicos. A simbologia ela é uma parábola para explicar algo real. Então veja aqui, ó. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Um bode. Vai vir um bode. Né? Grandão, enorme, gigante sobre toda a terra. Não vai vir. O próprio texto em Daniel 8:21 vai dizer, ó. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então você está vendo aqui um bode dentro de uma visão escatológica, uma alegoria, uma simbologia, mas ele dá a explicação desta simbologia, desta alegoria. Ele está dizendo, isso aqui é um grande, esse grande chifre aqui, né?
E esses olhos é um rei. Você está vendo esse bode peludo? É uma nação. É a Grécia. Então, como que eu posso aplicar esses versos, né, de Daniel de uma maneira tão simbólica que eu não consigo enxergar no mundo real? Impossível. Então, por exemplo, você vai ver em Daniel falando sobre o anticristo. Você vai ver ele falando sobre um chifre pequeno que se levanta no meio desses três reis, né, desses três chifres que ele derruba, e esse chifre faz guerra contra os santos. Paulo vai interpretar esse chifre pequeno como se fosse um homem, por isso que ele vai dizer lá, Daniel, né, e tinha olhos como de homem. E Paulo, pelo Espírito, interpreta. Então, esse chifre pequeno aqui não pode ser uma potestade, é um homem de verdade. É um homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta do meio, né? Que se ergue até que do meio ele seja erguido. E você chega em Apocalipse, você vê duas figuras de linguagem semelhantes. Você vai ver ali a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Vamos ter que montar esse quebra-cabeça para saber o que é uma potestade e o que é um homem de verdade. E esta besta que sobe da terra, ela faz guerra contra os santos. Ora, então vamos somar aqui. A besta que sobe da terra faz guerra contra os santos. A besta, o que sobe da terra que faz guerra contra os santos? Ou que sobe dessa cabeça aí? Está lá em Daniel. É um chifre. Bom, Paulo interpretou esse chifre como se fosse o anticristo, o homem do pecado. Então você pega a informação do chifre, você pega a informação de Paulo, você pega o Apocalipse dessa besta que faz guerra contra os santos. Pronto, você montou o quebra-cabeça. Falam todos da mesma coisa. Ou seja, um fala chifre, outro fala um homem do pecado e o outro fala besta. E ele vai montar uma imagem ali de uma besta, de uma forma figurada, mas falando de pessoas reais. Quando você chega para ver a besta que sobe do mar, e você vê também uma mulher assentada sobre muitas águas e montada numa besta, pô, não tem como você querer interpretar isso de uma forma literal. Porque uma vez que você vê uma mulher saindo do mar e assentada sobre muitas águas, e o próprio livro do Apocalipse já traz essa interpretação que são as nações, então você não pode imaginar que vai ser uma mulher gigante, enorme, né, de um tamanho monumental, vai ficar lá sentada, né, vai ficar lá sentada ali, né, sobre as águas. Isso não existe. Então você entende que é uma potestade, né? E essa potestade tem o domínio das nações. Essa mulher tem o domínio das nações. E é daí que a gente consegue interpretar quando você observa, né, que as duas profecias elas são semelhantes. Uma besta que sobe da terra, uma besta que sobe do mar. Só que pelo contexto, você entende que é um homem. O outro, pelo contexto, você entende que é uma potestade espiritual. Mas os dois usam da mesma figura de linguagem, da mesma forma como Daniel também usou. Então você consegue interpretar quando é literal e quando não é literal. Uma outra coisa importantíssima também nas questões da interpretação, né, é porque ela não pode, né, ser algo imperceptível. Por exemplo, as trombetas do Apocalipse, ela pode ser imperceptível? Não. Porque se ela é imperceptível, ela perde uma coisa chamada referência. Ela perde a sua referência. Então, quando ela é tocada, tem que ser algo que cause impacto ao ser tocado e eu consiga discernir que isso se cumpriu. Você entende? Então, mesma coisa, você vê lá em Isaías capítulo 9, né, que ele vai nascer de uma virgem. Aí os judeus vão dizer que aquela virgem ali significa menina nova, donzela. Pô, mas é um sinal. Que sinal é esse? Existem milhares de mulheres novas e donzelas.
Se isso é sinal, toda hora está pipocando um sinal igual. Mas a palavra virgem ali tem que ser interpretada de uma maneira literal e não espiritual, no sentido de que realmente essa pessoa não teve relações sexuais com ninguém e aí veio Jesus. Bom, isto é um sinal perceptivo. Quando Jesus morre, ele deixa diversos sinais ali. Ele vai suar sangue, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata, ele vai ser traído. Outras profecias vão se cumprindo ali. Ele vai como um mudo, calado para o matadouro. Né? Ele clama, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fala isso? Porque é necessário que quando as profecias estiverem se cumprindo, a gente enxergue essas profecias acontecendo. Então não há nexo nenhum eu dizer que as trombetas estão sendo tocadas de forma invisível e imperceptível. Porque se elas estão sendo tocadas de um modo invisível e imperceptível, não tem por que eu dizer que está tocando a trombeta. Muito pelo contrário, quando ela tocar, ela precisa de ser vista, perceptível, porque eu estou vendo alguma coisa acontecendo. Se eu não estiver vendo nada, ela pode ter tocado uma na semana passada. É invisível. Porque o Apocalipse é alegórico, então não tem como você perceber as coisas. Está errado. Em Apocalipse capítulo 7 vai falar que só pode danificar a terra, o mar, as árvores, depois de ter selado, né, os 144 mil. Toda a casa de Israel tem que estar toda selada. Quando eu afirmo que as trombetas já estão sendo tocadas de uma maneira invisível e imperceptível desde o tempo de Jesus, bom, então que danificação é essa que vai ocorrer na Terra? O livro do Apocalipse só traz uma menção não, né? Ela começa a falar sobre menções de danificação da Terra a partir da primeira trombeta. A partir da primeira trombeta é que a gente começa a perceber as danificações da Terra. E quando começa a danificar a Terra? Começa a danificar quando é selado, né, as duas casas de Israel. Aí pode começar a danificar a Terra. E aí começa a vir as trombetas. São detalhes ali, né, muito grandes. Que esses detalhes, por exemplo, terça parte das águas, terça parte dos naus, terça parte da luz do sol. Por que está sendo terça parte? Porque não pode ser algo invisível, imperceptível, que eu confunda o toque das trombetas com o princípio das dores. Não tem como. Eu vou confundir o toque das trombetas com o princípio das dores. E não pode ser assim. Até porque o princípio das dores está desde, né, o fim dos tempos. E o fim dos tempos é quando, né, Jesus ele apareceu. Ali já começa o fim dos tempos. Né? Muito bem. Então, essas profecias, eu não posso pegar elas e simplesmente dizer, isso aqui é simbólico. E por quê? É simbólico, logo ela não será perceptível aos homens. Os homens não vão sentir ela acontecendo. Os homens não vão perceber ela acontecendo. Não tem nexo. Então, para que vai tocar a trombeta? Para que vai escrever lá? Bastava não escrever. Porque, de qualquer forma, eu não vou ver mesmo. E como é que fica o toque da sexta trombeta, que vai falar ali sobre o rio Eufrates, para juntar as nações para o Armagedon? Será simbólico também? Será que o Armagedon ali não seria uma guerra espiritual e não uma guerra física? Será que quando fala de reino milenar, 1000 anos, já que o livro é altamente simbólico, será que 1000 anos ali então não pode ser literal, tem que ser simbólico também? Por que eu vou aplicar isso de uma maneira literal? Se tudo que eu estou ensinando é de uma forma espiritual, né? Então querer simbolizar aquilo que é literal, por exemplo, você vai ver falando sobre o sol se tornar escuro
e a lua se tornar negro. Será que isso é simbólico? Vai ver nos profetas o tempo inteiro eles falando de negridão, o tempo inteiro eles falando de escuridão. Para que eu vou simbolizar isso? Né? Para que eu vou simbolizar aquilo que está muito claro, né? a sua literalidade? E as estrelas que caem do céu lá? Será que isso é literal? Será que isso é simbólico? Isso é literal. É literal, irmãos, porque estrelas no mundo antigo é tudo aquilo que se move no céu. Qualquer coisa que se move no céu é estrela. E caíram. E as estrelas cadentes, né, que a gente chama de estrela cadente, mas não é uma estrela cadente. É algum meteoro, algum planeta, alguma pedra, né, celestial ali. Quando falo celestial é do céu, né? E essa pedra, ela brilha durante a noite. Você sabe que existem cometas, que existem, né, asteroides que caem na Terra. Como é que é essa história? Só que quando eles caem com brilho, né? E eu repito, tudo que brilha no céu, eles tinham comumente, eles chamavam de estrelas. É simples assim, né? Então não posso chegar e querer simbolizar isso daqui. Se entende? Então pega essa regrinha que eu estou te falando, né? Que se você pegar essa regrinha, você vai conseguir ler melhor o Apocalipse. Por exemplo, vai falar lá para a igreja de Laodiceia, né? Quem dera fosses frio ou quente, mas como tu és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você acha que Deus vai sair um vômito da boca dele? Né? Vai sair um vômito ali da boca dele? Não vai sair um vômito, tá na cara que isso é simbólico. Está na cara que isso explica um descarte, uma rejeição, né? um não. Mas não que Deus vai vomitar. Não vai. Isso é simbólico, né? Mas toda a simbologia traz por trás um sentido literal e um sentido de acontecimento real. Você vai pegar ali os 10 chifres da besta. Vai ter realmente um animal grandão na terra com 10 chifres? Não vai ter, mas está mostrando que vai ter reis literais. Uma estátua com 10 dedos. Vai haver uma grande estátua no mundo, né, com 10 dedos ali, né, do tamanho do planeta Terra? Não vai ter. É uma figura de linguagem simbólica que está mostrando um acontecimento 100% literal. Então não é porque está mostrando uma figura de linguagem que aquilo é espiritual. Não é porque está mostrando uma visão alegórica que aquilo é espiritual. Não é porque está mostrando uma visão simbólica que aquilo é espiritual. Ele pode estar mostrando uma alegoria, pode estar mostrando uma figura de linguagem, pode estar mostrando uma figura simbólica. E por trás disso tem algo 100% literal. Como nós vimos no livro de Daniel, que é um livro altamente simbólico, da mesma forma que o Apocalipse também é altamente simbólico. Mas falava de coisas 100% literais. E é assim que o Apocalipse também trabalha. Ele fala de uma forma literal, mostrando coisas... Ele fala de uma forma simbólica, mostrando por detrás dos panos uma coisa literal. Perfeito? Então, as trombetas do Apocalipse, elas são literais. Vai morrer gente mesmo. Vai ter queimada mesmo. Vai ter realmente os mares se tornando vermelho mesmo, com sangue, como fez Moisés. Por que não? Acaso Moisés fez alguma simbologia? Né? No Antigo Testamento, por mais literal que ele fosse, ele ainda é sombra da realidade. Vejam só vocês. Né? Tudo que Moisés fez ainda foi uma sombra das coisas que iriam acontecer. Então é importante a gente ter esse discernimento para quando você for ler Apocalipse, você não cair na esparrela de achar que por conta de ser parábola ou figura de linguagem ou simbólica,
aquilo são acontecimentos invisíveis e não perceptíveis ao olho nu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode ser 100% simbólica e está mostrando 100% de algo literal que vai acontecer, como nós vimos nos exemplos que eu citei aqui no vídeo. E é exatamente isso. Vai tocar as trombetas, né, de uma forma simbólica, porque ninguém vai ouvir o toque da primeira trombeta, mas os seus acontecimentos serão 100% literais. São acontecimentos que já vieram acontecendo no decorrer das eras? Não. Por quê? Porque elas são sinais ali, gente. Então o sinal tem que ver, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir isso daí, né? Anota as coisas que vão acontecer. Aí beleza, aí toca a primeira, toca a segunda, não tô vendo tocando nada. Perde o sentido. Eu falo para você assim, olha, quando você ouvir o galo, né, cantar por 2 vezes, você vai me negar 3 vezes, né? Então tá bom, então o galo vai cantar 2 vezes, mas isso é simbólico. Se eu simbolizo, Pedro perde a referência. Qual é a referência que ele vai ter? Vai ficar perdido. Então, um galo cantou de verdade, né, 2 vezes, e aí ele, né, se lembrou da profecia, falou, olha a referência, tá vendo aí, ó? Olha a referência aqui, teve uma referência. Eu olhei para essa referência, me lembrei da profecia, a profecia se cumpriu na minha vida. Quando você vê as 30 moedas, né, que está profetizado, poderia simbolizar as 30 moedas. Não, mas você vê Judas vendendo, né, traindo Jesus, e você vê a referência se cumprindo ali, o sinal se cumprindo ali. Aí você vê a profecia do jumentinho, aí ele vai vir montado no jumento. Não, isso aí é simbólico, isso significa que ele vai vir humilde, que ele vai vir manso, mas, pô, Jesus montado no jumento? Não, você perde a referência. E aí ele vem montado no jumento literal, mesmo de verdade. Então você precisa, né, de quando existe uma profecia, essa profecia ela se cumpra de uma maneira que eu consiga enxergar, porque senão eu perco a referência. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santidade. Aí está lá, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, uma referência. Eu tenho que ter uma referência, gente. Até ao ungido, uma outra referência. Eu tenho que ter ali um ponto de contato para eu saber que daqui para frente alguma coisa aconteceu e daqui para trás não vai mais acontecer. Eu tenho que ter. Agora, se eu ficar assim, ó, cara, já tocou 6 trombetas, faltam só a última agora, e tocou quando? Semana passada, mês passado? Não sei, eu não sei, não teve referência nenhuma. Não há uma referência. Então, quando a Bíblia fala, dá nome aos bois, o que acontece, dá um número do desastre que acontece, é porque isso é literal. Ele te deu uma referência ali. Você precisa dessa referência. Por que eu sei que as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram? Porque as referências ali citadas não aconteceram. Quais são as referências? Quais são os tópicos de profecia? O anticristo se levantar, a própria aliança acontecer, Jerusalém ser restaurada, né, que está ali sobre o teu povo, pessoas, e a tua santa cidade. Cidade, local, geográfico. Essas coisas não aconteceram. E se não aconteceram, cadê a profecia de Jeremias 23 se cumprindo? Porque assim que se cumpriu os 70 anos, as profecias de Jeremias 23 têm que se cumprir. Quais são as profecias? Ele pisar o lagar da uva, né, matando todas as nações inimigas e entregando a terra para Israel. É isso que acontece quando se cumpre as 70 semanas. Tem essa referência? Você percebe? Então eu tenho que ter um ponto de contato ali, uma referência, para que eu possa me guiar. Aí, ó, sigam ali a estrela de Belém, né? Falou lá para os magos, porque vocês vão ver o Salvador nascendo lá, né? Ou vocês vão ver o Salvador que nasceu, o que nasceu, né? A estrela de Belém, será que é a estrela do meu coração? Será que a estrela, né, que eu tenho que olhar é para a estrela do sol, sei lá? Não, pô, ele viu uma coisa perceptível e seguiu esse sinal perceptível. Se eu estou colocando uma profecia e estou dando essa profecia como sinal,
essa profecia tem que se cumprir perceptivelmente e não de uma maneira invisível, que eu venha encaixar ela em um plano, né, que fica ao critério de quando você achar que se cumpriu. Não tem como. Então, recapitulando, para a gente finalizar, as profecias, as alegorias, as simbologias, as figuras de linguagem, as metáforas, elas são uma maneira profética de falar algo que vai acontecer na sua literalidade. Então, o fato do livro de Apocalipse ser simbólico não tira dela a sua literalidade, como o livro de Daniel e outros profetas também não tiram a sua literalidade. Amém, queridos? Então, é isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.